Eu ia dizer que é um dos temas mais difíceis de 1 Coríntios, mas depois refleti que não tem nada fácil em 1 Coríntios. Quem tem acompanhado a exposição desde o começo sabe como nós temos sido desafiados a tentar compreender o ensino do apóstolo Paulo aqui. 1 Coríntios, capítulo 7, de 10 a 16, vamos ler o que escreveu o apóstolo Paulo. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. E aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorde em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e esse concordar em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? E você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Até aqui a leitura. Vamos orar, como sempre fazemos, pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da palavra que Ele mesmo inspirou. Sim, Deus querido, diante de Ti nós nos prostramos, diante dessa passagem que fala ao nosso coração e que reflete a situação de muitos irmãos e sobre a qual existe tanta controvérsia. Nós pedimos que o Senhor nos ajude ao caminharmos pelas palavras que Teu servo, o apóstolo Paulo, escreveu, sob Tua inspiração. Queremos ser fiéis, não queremos ensinar nada que o Senhor não tenha ensinado. E também não queremos deixar de ensinar aquilo que o Senhor ensinou. Portanto, dá-nos fidelidade, dá-nos exatidão na exposição. E que Tua palavra seja usada pelo Teu Espírito Santo no coração de todos que a ouvirem. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos rapidamente fazer uma revisão daquilo que vimos até agora, uma vez que o contexto é super importante para nós entendermos o texto que nós temos diante de nós. Nós chegamos na terceira grande parte da carta aos Coríntios. Na primeira parte, capítulos de 1 a 4, Paulo tratou do problema dos partidos, da divisões na igreja e de objeções ao seu apostolado. Na segunda parte, capítulos 5 e 6, ele tratou de vários problemas de ordem moral que estava acontecendo na igreja de Corinto. Um homem que estava vivendo com sua madrasta, um crente processando o outro no tribunal e também crentes praticando a prostituição. E o problema principal que era que essas pessoas não estavam sendo cuidadas e pastoreadas e até disciplinadas como deveriam pela igreja. E agora, na terceira grande parte da carta, Paulo começa a responder algumas questões que foram enviadas pelos coríntios através de uma carta. E Paulo começa a responder, e as primeiras perguntas são a respeito do casamento, ou do ficar solteiro, ou do casar. E o que é que Paulo pensava sobre essa situação? Ele responde aqui no capítulo 7, depois no capítulo 8 já são outras perguntas que nós veremos. E, por enquanto, vamos nos ater a essas questões aqui que fazem parte da carta, as perguntas que os coríntios fizeram ao apóstolo Paulo. Nós vimos que eles tinham perguntas do tipo se era melhor casar, se ficar solteiro, e quem era casado se podia se divorciar para poder servir a Deus melhor. Tudo isso por conta da influência daquela ideia de que o estado de solteiro era superior ao de casado, que era resultado da influência do platonismo, ou do dualismo grego, como geralmente se chama. E a resposta de Paulo também levava em consideração os tempos difíceis que eram aqueles. Todo cristão no primeiro século estava sujeito a perseguição, e perseguição grave, forte, e era mais fácil você escapar e fugir da perseguição sozinho, no caso se você fosse solteiro, do que tendo uma família.
Então, em algumas situações, era melhor ficar solteiro mesmo. E também muita gente se sentia chamada a pregar nos campos missionários. E considerando que o cristianismo estava desbravando agora o mundo de então, missionários solteiros teriam mais chance e mais oportunidade de servir do que se eles fossem casados. Então, diante de toda essa situação, é que Paulo responde às perguntas. Elas têm um contexto. É claro que os princípios que Paulo coloca aqui são gerais, servem para todas as épocas, para os cristãos de todas as culturas, e servem para nós também. Mas precisamos sempre, ao definir os princípios, fazer isso partindo do entendimento do que é que o que Paulo escreveu significou para os seus primeiros ouvintes. Essa é a regra número 1 de interpretação. O que é que o autor quis dizer? Como é que os recipientes da carta, no caso a igreja de Corinto, teriam entendido o apóstolo Paulo? Porque somente a partir daí é que a gente pode estabelecer a doutrina ou o princípio central. Nós vimos na exposição anterior, do verso 1 até o verso 9, Paulo respondendo à questão do casar ou ficar solteiro e também se dava para fazer uma abstinência ou unilateralmente um dos cônjuges resolver se abster do relacionamento sexual para servir a Deus melhor. Agora, eu creio que Paulo está respondendo aqui duas questões. A primeira delas é se crentes, irmãos casados em Cristo Jesus, se eles poderiam se separar para poder servir melhor a Deus. Talvez um quisesse ir para o campo missionário, ou talvez os dois quisessem ir para o campo missionário, mas situação diferente, ou qualquer outra situação. Eu sou casado com uma pessoa crente e eu posso me separar para servir melhor a Deus, servir melhor ao Senhor. Ou seja, a separação é legítima nesse caso. A segunda pergunta é: eu sou casado ou casada com uma pessoa descrente, e eu posso, pelo fato dela ser descrente, me separar para poder me consagrar mais a Deus, porque não resta dúvida que, se você está casado com uma pessoa que não é crente, você não vai ter a mesma facilidade, o mesmo ânimo e o mesmo encorajamento para servir a Deus se seu cônjuge fosse crente. Então, nesse caso, para servir a Deus melhor, eu posso me separar do meu cônjuge, uma vez que ele não é crente, e assim eu posso me dedicar melhor ao Senhor. Vocês têm que lembrar que, se essas perguntas elas podem parecer um pouco estranhas para nós e descabidas até, mas não era no primeiro século. Havia um fervor espiritual muito grande, um desejo de pregar o Evangelho. O Pentecostes tinha acontecido fazia pouco tempo, os apóstolos ainda estavam vivos, era um momento de grande efervescência espiritual, e tinha muita gente que queria, de fato, servir a Deus de todo o coração, e estava disposto, inclusive, a sacrificar o seu casamento. Então, aqui não tem nenhuma má intenção, era o desejo de uma igreja que queria ser espiritual, era uma igreja bem problemática. Mas apesar dos problemas da igreja, Paulo nunca questionou o fato de que eles eram crentes, de que eles eram servos de Deus, apenas estavam confusos e estavam seguindo padrões que eram padrões mundanos, não haviam ainda aprendido a pensar como cristãos. Por isso que essas perguntas aparecem aqui. Então, hoje à noite nós vamos ver a resposta que Paulo dá para o caso do casal crente, quando ambos são crentes, se pode haver separação, está aí do verso 12 e do verso 13, não, perdão, só o verso 12, e nós vamos ver, é 10 e 11, minhas anotações aqui estão meio carnavalescas aqui, não consigo seguir. 10 e 11, a primeira questão, tá? No caso de separação de um casal crente, ambos crentes. E do verso 12 até 16, no caso de crente casado com descrente. Tá bom? Então, em primeiro lugar, ao casado ou aos casados, ambos crentes. Aos casados, por que eu estou dizendo que esse aqui é para crente? Porque no verso 12 ele diz assim: aos outros, se algum irmão tiver casado com uma mulher não crente, etc., então pressupõe que o que ele disse antes era para quem estava casado com crente. Tá? Então,
Esses versículos são para quem casado com crente. Aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Essa expressão de Paulo, não eu, mas o Senhor, não significa que a autoridade com que Paulo está dizendo alguma coisa fora da autoridade de Cristo e fora da autorização ou da permissão de Cristo Jesus. Ele não está falando por ele mesmo. O que ele está dizendo é simplesmente o seguinte: o que eu vou falar aqui, o Senhor Jesus não falou. Mas isso não quer dizer que eu não tenha autoridade para fazer isso. Tanto é que no final do capítulo 7, ele como que faz uma ressalva, quando ele diz assim, no verso 40, e eu penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então ele tem consciência de que ele tem o Espírito Santo, que está falando pelo Espírito Santo. Quando ele diz, digo eu, não o Senhor, é simplesmente que Jesus Cristo, isso aqui está no verso 12, né? Que Jesus Cristo nunca tinha falado sobre esse assunto. E, portanto, quando ele diz, ordeno não eu, mas o Senhor, é porque ele tem uma palavra de Cristo sobre esse assunto. Isso porque as pessoas pegam essa passagem aqui e acham que Paulo aqui está legislando sem a autoridade de Cristo. Mas quando ele diz, não eu, mas o Senhor, ou o Senhor, mas não eu, é porque se refere a ditos de Jesus a respeito do assunto. Jesus falou para a gente casada, e no ambiente do judaísmo, onde não se passava pela cabeça que um membro de Israel, o povo de Deus, fosse casar com um gentio, um descrente. Os judeus casavam entre si. Então, Jesus já falou sobre esse assunto. Por isso que ele diz no verso 10, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. E aqui Paulo se refere, sem dúvida, ao que Jesus ensinou em Mateus, capítulo 19, quando os fariseus se aproximaram dele com uma pegadinha e perguntaram se o homem pode se divorciar da sua mulher por qualquer motivo. E o Senhor Jesus Cristo apelou para a Escritura, dizendo que no princípio Deus os fez homem e mulher e que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E aí os fariseus disseram, sim, mas Moisés mandou dar carta de divórcio. E Jesus disse, somente por causa da dureza do coração de vocês. Mas eu digo a vocês, quem deixar a sua mulher e casar com outra, comete adultério, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, a não ser que tenha havido adultério. Se não houve adultério e você se separa da sua mulher, se você casa de novo, você vai cometer adultério. Então Jesus já havia se posicionado a respeito disso, ele já tinha falado a respeito disso, dizendo que não é para separar, não é. A única exceção seria se houvesse adultério cometido por um dos cônjuges. E mesmo assim, isso não obriga o divórcio, possibilita. A abordagem que os pastores geralmente tomam, pastores reformados geralmente tomam, quando se deparam com um caso de adultério, não é dizer assim para a pessoa que foi traída, você pode pedir divórcio, vamos, eu te ajudo, vamos ali no cartório que eu já ajudo você a preparar os papéis e tudo mais. Não. A gente procura a reconciliação, a restauração do casamento, mesmo que tenha havido o adultério. É somente quando, pela dureza de coração, não se consegue perdoar, não se consegue passar por cima e readquirir a confiança, quando realmente não tem jeito, é que, com lágrimas nos olhos e dor no coração, o divórcio pode ser pedido. Mas nunca é a primeira opção e não é o que nós queremos, mesmo quando existe divórcio. Nós seguimos o que disse o Senhor através do profeta Malaquias, lá no capítulo 3, eu odeio o repúdio, diz o Senhor. Odeio o repúdio. Deus odeia o divórcio. Não é o que ele queria, não é o plano dele, só pela dureza de coração, porque depois da queda de Adão e Eva, nós vivemos num mundo quebrado, onde não existe solução perfeita, é que Deus permitiu o divórcio naquela situação. É o que Paulo explica aqui. Verso 10, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Ele está começando com a mulher, porque talvez foi uma pergunta que as mulheres de Corinto estavam fazendo, né? Por isso que ele responde primeiro com a mulher. Mas se a mulher se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido.
ou que não case de novo ou se reconcilie com seu marido. Por quê? Porque se não houve adultério, se ela casar de novo, ela vai cometer adultério. Mesma coisa o marido, não é? Veja o final do verso 11. E o marido não se divorcie da sua esposa. Se divorciar, duas opções: ficar sem casar ou então se reconciliar com o marido. Ficar sem casar ou se reconciliar com o marido, uma vez que não houve relação sexual ilícita que, com todos os pesares, última instância, justificaria o divórcio. Então, por isso que ele fala, digo não eu, mas o Senhor. Paulo tem uma palavra de Cristo a respeito do assunto e ele só repete o que Jesus disse em Mateus 19, fazendo o acréscimo aqui, como apóstolo de Cristo, ele pode interpretar as palavras do Senhor. Ele aqui, então, faz esse acréscimo de que, então, a mulher ou não case ou que se reconcilie com seu marido. Mas agora chega na questão do crente casado com descrente, sobre o qual Jesus nunca falou. Jesus nunca tocou nesse assunto, porque, como eu disse, o ministério de Jesus, 3 anos, foi entre os judeus. E ali sempre o judeu casava com o judeu. O judeu era o povo de Deus. Eram os servos de Deus, era a família de Deus, era a igreja de Deus. Então, só casava entre eles. Não tinha necessidade de Jesus dar uma palavra sobre isso, porque não era o caso ali. Ele deixou isso para os apóstolos. No caso de Paulo, era diferente, porque Paulo levou o evangelho, ele era o apóstolo dos gentios. Ele levou o evangelho para além das fronteiras de Israel, foi pregar nas províncias do Império Romano. E acontecia muito isso. Pessoas casadas, uma se convertia, mas o marido não. Ou então o marido se convertia e a esposa não se convertia. Paulo está contemplando aqui uma situação de fato. Ele está falando para que gente que já era casada e que com alguém que não era crente. Lembre que isso aqui é uma situação de fronteira no primeiro século, né? Não tem ainda aqui uma segunda geração de cristãos que aí eles vão, depois de convertidos, eles vão querer casar. Aqui geralmente era pessoal já adulto, não é? Já com a vida resolvida, que se convertia. Os filhos deles é que iriam para essa segunda geração. Eu estou dizendo isso porque essa passagem ela não pode ser usada para justificar casamento misto. Tem muita gente que vai pegar essa passagem para dizer aqui, olha, o apóstolo Paulo fala da possibilidade de um crente casar com descrente. Não, Paulo não está falando da possibilidade de um crente casar com descrente, ele está contemplando uma situação que já existe. O ensino dele todo, não é? Aqui, ó, por exemplo, no final de 1 Coríntios, só para não deixar dúvida, verso 39, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, é evidente que Paulo não está ensinando aqui, abrindo a porta para... Ele não está estimulando o casamento misto. Quando a gente chama casamento misto, eu sou a favor do casamento misto, homem e mulher, né? Então é misto. Mas quando eu falo misto aqui nesse contexto, é crente com descrente, né? Nesse caso, eu não creio que a gente pode apoiar isso biblicamente, né? Dar suporte ou dar apoio para esse tipo de atitude. E vale também para quem está namorando pensando em casar, tá? Vale também para quem está namorando pensando em casar. Sobre isso, Jesus nunca deu uma palavra, por isso que Paulo, no verso 12, diz assim, aos outros, né, que estão nessa outra situação, digo eu, não, Senhor. Digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E ele vai dizer a mesma coisa com relação à mulher casada com um homem não crente. No verso 13, se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e esse concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Aqui o apóstolo Paulo dá uma resposta onde fica claro que ele coloca a instituição do casamento antes da questão religiosa. Ele não permite que você desfaça o seu casamento por motivos de religião. Quero me separar do meu marido descrente para eu poder servir a Deus melhor. Não. Se ele consente em morar com você, não se divorcie dele. E também, né, se for uma mulher, se for um marido, um homem casado com uma mulher descrente, mesma coisa. A mulher consente em morar com ele, não abandone. O casamento não pode ser desfeito
por esses argumentos do tipo assim: eu quero me dedicar mais a Deus, eu quero servir a Deus melhor, eu quero me separar para poder ir para a igreja, que meu marido me deixe para a igreja, estou criando meus filhos sozinho. Sim, mas quem casou com ele? Quem casou com ele? Ah, mas eu casei no tempo da ignorância. Sim, agora a irmã sabe a verdade. Então, Deus vai lhe dar graça, Deus vai lhe dar sabedoria, mas você não pode separar do seu marido só porque ele é descrente. Só porque ele é descrente. E há casos de pessoas que não são crentes, mas que não colocam qualquer dificuldade para a parte crente exercer o seu cristianismo. E por isso que Paulo ele tem alguns argumentos aqui que ele vai colocar. Mas antes, deixa eu contar uma experiência que eu passei. Foi muitos anos atrás, durante o meu primeiro ministério aqui, e eu estava pregando numa igreja aqui para o lado da Iputinga, nem me lembro o nome, é melhor até que eu não lembre mesmo. E eu me lembro que eu falei sobre casamento, alguma coisa assim. E na saída veio um rapaz conversar comigo e disse: pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu sou casado com uma moça, a minha esposa não é crente, mas é uma pessoa que não se incomoda de eu vir à igreja e tudo mais. Eu me converti, né? Me converti depois de casado, mas ela não se converteu. Ela não vem à igreja, não gosta da igreja, mas também não impede que eu venha, não fica colocando dificuldade. O problema, pastor, é que aqui na igreja tem uma profetisa, e toda vez que ela me vê, ele diz assim: ó servo, o Senhor preparou uma varoa para você, tá certo? Uma mulher crente para você. Larga essa incrédula, porque o Senhor preparou uma varoa para você. Diz: pastor, na minha igreja a gente acredita nisso, e eu estou aqui confuso, porque essa palavra é do Espírito Santo? Eu disse: meu irmão, vamos aqui para 1 Coríntios capítulo 7. Você crê que a Bíblia é inspirada por Deus? Creio. Inspirada pelo Espírito Santo? Creio. Então o Espírito Santo não se contradiz, meu irmão, porque ele está dizendo aqui, pelo apóstolo Paulo, que eu perguntei: sua mulher consente viver com você? E ele disse: sim, ela consente. Eu digo: então, está claro, o Espírito Santo já falou, não deixe a sua mulher. Então, eu imagino que a varoa preparada deve ser a profetisa, né? Ela que está de olho no irmão, alguma coisa desse tipo aí, né? Mas o Espírito Santo já falou. 3 razões, o apóstolo Paulo, na verdade, 2 razões que o apóstolo Paulo coloca aqui para o descrente que permanece em casa não seja motivo para que o crente se aparte dele. O primeiro é com relação à santificação do descrente, verso 14. Porque o marido não crente, o porquê aqui introduz a explicação de Paulo, né, quando ele disse: não se separe se o descrente quiser. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Para entender o que Paulo está dizendo, precisamos definir a palavra santificado aqui. O sentido mais básico da palavra santificar, ou do verbo santificar, é separar. É isso que ele significa. Curiosamente, o verbo no grego é o verbo aforizo, que significa separar. Se você pegar as letrinhas, as consoantes, você vai ver que são as mesmas consoantes da palavra fariseu, F-R-S. São as mesmas consoantes da palavra grega para separar. Por que isso? Porque os fariseus surgiram exatamente porque eles achavam que eles eram os separados de todo o restante do povo e, portanto, mais santo, mais justo diante de Deus. Não se misturavam com as demais camadas sociais e religiosas de Israel. Eles eram os fariseus, separados. É isso que a palavra quer dizer. Paulo está usando aqui essa palavra não no sentido ético, como a gente costuma usar, né? Santificar no sentido de você se tornar mais santo, mais puro, fazer o bem, detestar o mal, andar nos caminhos de Deus, ter uma vida de piedade, de devoção. Esse é um sentido que a palavra é usada no Novo Testamento, mas o sentido em que ela é usada aqui é o seu sentido básico de separação. Quando Paulo diz que o marido descrente é santificado pela esposa crente, ele não pode estar dizendo
que, sem ter passado pela regeneração, novo nascimento, conversão e mudança de vida, o descrente, de alguma forma, pode experimentar o processo de santificação, porque não pode. O processo de santificação, ele sempre vem depois da conversão. Quem não é convertido não pode ser santificado. Quem não é nascido de novo, ele não pode experimentar a santificação, que é esse processo gradual em que a gente cada vez mais mortifica o pecado e cada vez mais é feito semelhante a Jesus Cristo. É um processo que vai durar a vida inteira, mas vai durar na vida do crente. Descrente não experimenta santificação. Ele pode virar religioso, um moralista, mas a verdadeira santificação operada pelo Espírito Santo, isso é somente para quem é regenerado. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui, o que ele está fazendo, é usando a palavra santificada no sentido de separado. E, por isso, quer dizer, distinto dos demais descrentes. O marido não crente é santificado no convívio da esposa. Duas ilustrações do Antigo Testamento para ajudar você a entender melhor. A ilustração melhor para isso é de José do Egito. Depois que ele foi vendido pelos irmãos, ele foi comprado por Potifar, lá no Egito, aquele nobre egípcio de grande riqueza e autoridade no Egito, que o colocou, depois de algum tempo, né, que José estava no Egito, que o colocou à frente da sua casa e de todos os seus bens. E está escrito lá no livro de Gênesis que Deus abençoou Potifar e a sua casa por causa de Moisés. Potifar foi separado dos demais egípcios por conta da presença do crente José. E Deus abençoou Potifar e abençoou toda a casa de Potifar por causa do crente José. Outro exemplo, Deus vem destruir Sodoma e Gomorra e se apresenta diante de Abrão, que diz então, começa a argumentar, quando Deus revela que ele veio para castigar e destruir a cidade, e sabendo que seu sobrinho Ló estava lá, Abrão pergunta a Deus, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir? Qual foi a resposta de Deus? Se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade, por amor dos 50 justos. Quer dizer, Deus teria poupado Sodoma se lá tivesse 10 justos. E Abraão vai argumentando com Deus, né, até chegar, eu acho que 10, né? Até 10. E se tiver 10? Aí Deus diz, eu não destruirei por amor dos 10. Então, Deus separaria, Deus distinguiria, Deus abençoaria Sodoma, no caso, deixando de castigar, por causa da presença de 10 crentes na cidade. Então, é nesse sentido que nós temos que entender essa passagem aqui. O marido descrente é abençoado, ele é santificado, ele é distinguido por conta da presença da mulher crente. Ele vai aproveitar as bênçãos que Deus vai derramar sobre ela, ele vai ser poupado por conta da presença dela, ele vai experimentar bênçãos e bênçãos por conta da presença dela. Então, por isso, Paulo diz que a mulher crente não deve deixar o marido descrente se ele consente em morar com ela. Por quê? Porque ele vai ser santificado pela sua presença, santificado aqui, ele vai ser abençoado, né? Então, esse é o único significado do verbo abençoar, ou santificar, perdão, que cabe aqui. Não cabe aquele, como eu falei, o sentido ético, mas cabe esse de separação, distinguir e abençoar. Separar das outras pessoas para abençoar, como Deus fez com Potifar e sua família no Egito. E isso aqui também, tanto faz no caso do marido não crente, como da esposa não crente. O segundo argumento de Paulo para que não se separe é os filhos, ou são os filhos. Está aí no final do verso 14. Paulo diz assim, se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Quando ele diz que o marido não crente é santificado no convívio da esposa e vice-versa, ele diz, se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros. Ou seja, se não houvesse uma bênção de Deus sobre a família, por conta do cônjuge, ou do pai, ou da mãe, que é crente, os filhos não desfrutariam ou não experimentariam essas bênçãos que vêm de Deus. E Paulo aqui usa essa figura de impuros e santos.
O impuro aqui tem que ser tomado no sentido oposto ao de santos, que nós já vimos que é santificado. Mais uma vez, não podemos imaginar que Paulo está dizendo que o filho do crente, ele é santo, no sentido de só faz o que é bom, aprendeu a rejeitar o mal, está crescendo como um servo de Deus. Se o filho do crente não se converter, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Agora, o privilégio de quem nasce no lar, onde pelo menos um cônjuge é cristão, é que desde cedo ele vai ser separado, ele vai ser distinguido, ele vai ser santificado pela pregação do Evangelho, pela ida à igreja, pelo ensino do pai ou da mãe que é crente, pelas orações que serão feitas a seu favor. Então, que privilégio nascer num lar onde pelo menos um dos cônjuges ou dos pais é crente, que ele vai crescer desde cedo conhecendo a presença de Deus e o significado do Evangelho e a obra completa de Cristo por ele. Por isso que Paulo diz para o casal cuja mulher ou cujo marido é crente e o outro não se separe, pense no seu filho. Seu filho está sendo abençoado, seu filho está sendo distinguido, seu filho está conhecendo, de alguma forma ele está desfrutando das bênçãos que Deus derrama sobre a família. Por isso você não deve se separar. Como eu disse, isso aqui não é um incentivo a você casar com quem não é crente. Não é em nenhum sentido. Eu já mostrei que para o apóstolo Paulo o casamento deve ser no Senhor. Deve ser no Senhor. Paulo aqui não está encorajando de qualquer forma esse tipo de casamento. Você pode... Eu sei, as pessoas vão dizer assim, olha, eu casei com um descrente e depois de alguns anos eu trouxe ele para Cristo, e hoje ele é uma bênção. Eu digo, está certo, para cada caso desses que você me conta, eu vou lhe contar 5 em que não deu certo. Vou lhe mostrar 5 em que não deram certo. Então, as estatísticas são a favor do apóstolo Paulo. As estatísticas são do apóstolo Paulo. Isso também não quer dizer que se você casar com um crente, que vai dar tudo certo. Os pastores que o digam, dor de cabeça que a gente tem de crente casado com outro crente. Dá problema também. Mas as chances de você consertar, as chances de arrumar, de recuperar o casamento, de crescer, são muito maiores. Muito maiores. Muito bem? Agora vamos para uma terceira situação aqui, e que está ligada a essa também, é no caso do descrente querer se apartar. Tipo assim, a pessoa se converteu, o marido se converteu e a esposa disse, eu não aceito essa tua religião, não. Não foi isso. Quando a gente casou, você tinha uma religião, você adorava a deusa Afrodite comigo. A gente ia para o templo da deusa Afrodite, lá oferecia os nossos sacrifícios e participávamos com os nossos amigos e com todo mundo da sociedade, mas agora você está seguindo essa seita desse nazareno aí, e agora a gente está isolado dos amigos, a gente não vai mais ao templo de Afrodite, não vai mais cultuar o imperador. Então, não, eu não quero não, eu vou me apartar de você. Não quero, não adianta, eu vou embora. Eu vou embora com as crianças e vou deixar você sozinho. Então, era mais ou menos esse tipo de situação que estava sendo prevista aqui. O abandono, que a gente chama de abandono obstinado. Se o não crente, verso 15, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Olha que palavra de Paulo, né? Se o descrente quiser se separar, então que se separe. Agora, a iniciativa é dele, não pode ser do crente. A iniciativa é do não crente, ele quer se separar e a razão é, via de regra, religiosa. Eu não quero essa tua religião. Eu não quero viver contigo, porque não foi assim, né? Quando a gente casou era diferente, agora você mudou. Então eu não quero continuar. Então, nesse caso, quando se trata de abandono irremediável, que não pode ser consertado, não pode ser remediado, então Paulo diz assim, que se separe. Em tais casos como esse, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Apenas um detalhe aqui, no verso 15, quando ele diz, se o não crente quiser separar-se, que se separe,
Aqui o separar-se tem a mesma força do divorciar-se das ocorrências anteriores do verbo. Então, por razões, eu não sei quais, a nossa tradução deveria, por consistência, ter traduzido como divorciar-se aqui, como ele traduziu nas outras ocorrências. Só que aqui ele botou separar-se, mas seria, para ser coerente, se o não crente quiser divorciar-se, que está implícito aí, o desejo de separar-se embora. Não é? Se ele quiser fazer isso, então, que se divorcie. Nesse caso, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. O vocês aqui é a igreja a quem Paulo escreve. Essa expressão, não fica sujeito à servidão, ela tem sido interpretada de maneira diferente por gente boa, gente crente, gente que tem capacidade e preparado teologicamente. A posição que nós seguimos aqui é que a servidão seria ficar preso pelo casamento a um descrente que não quer você por motivos religiosos mesmo, e o que acarreta uma situação praticamente insustentável, a ponto de Paulo dizer: Deus chamou vocês para viver em paz, e numa situação como essa, não teria como você, casado com um descrente, o descrente quer se separar de você, não quer continuar com você de maneira nenhuma, por conta de Cristo e outros fatores. Então, Paulo diz: deixa. E aí a mulher crente, vamos imaginar o caso da mulher crente piedosa, diz: mas como é que eu vou dar o divórcio para ele? Como é que eu vou deixar ele ir? Né? De repente eu posso ganhá-lo para Cristo, eu posso levá-lo a Jesus. Verso 16: pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Você não sabe se você vai salvar. Porque alguns se prendem, né, dizendo isso: não, eu quero ganhar meu marido para Cristo, eu quero ganhar minha esposa para Cristo, por isso eu não vou consentir jamais com essa separação. Esse argumento, ele pressupõe que você acha ou pensa que é capaz de converter alguém. E, portanto, Paulo rebate aqui: como é que você sabe que você vai salvar o seu marido ou você vai salvar a sua esposa? Porque isso é alguma coisa da soberania de Deus, da ação soberana de Deus na vida das pessoas. Então, não tome uma decisão baseada no imponderável, naquilo que você não pode ter certeza, naquilo que você não pode garantir que vai acontecer. O que acontece é que você está num casamento onde o descrente não quer ficar, na verdade, até já abandonou. Em alguns casos, aqui entra a violência doméstica, onde a gente enquadra a violência doméstica. Quando é uma separação de corpo presente. O marido está em casa, o marido descrente está em casa, não se separou, mas bate na mulher, pratica violência contra a mulher. E a gente enquadra a violência doméstica nesse mesmo caso aqui de abandono. Os pastores costumam fazer isso e eu acho que está correto fazer isso. Então, Deus nos chamou para a paz, você não sabe se vai converter, melhor coisa, deixa ir embora. Deixa ir embora. Essa é a solução que o apóstolo Paulo encontra aqui. Deixe-me tentar fazer algumas aplicações aqui. São muitas, porque são tantas situações diferentes que já encontrei, que eu sempre penso em trazer uma listinha assim, de aplicações dessa passagem para determinados casos, mas nunca sempre aparece uma coisa nova. Eu sempre falava assim de violência doméstica, tipo assim, o marido bater na mulher, até eu descobri uma mulher que batia no marido. Digo: rapaz, eu estou vendo de tudo já. Né? Quando eu pensei que tinha visto de tudo, tinha uma mulher que batia no marido, mas ele estava perdido, porque não tem lei José da Penha, né? Maria da Penha, então ele não podia nem denunciar a esposa, né? Não podia nem denunciar. Mas vou tentar fazer algumas aplicações aqui. Primeiro, para aqueles que são casados, são crentes e que estão enfrentando dificuldades, ou seja, todos. Casamento são dois pecadores morando debaixo do mesmo teto. Imagina o rolo. Dois pecadores morando embaixo do mesmo teto.
vai ter briga, vai ter incompreensão, vai ter mágoa, vai dormir à noite de cara fechada, vai ter coisa parecida com isso aí. Mais do que isso eu não admito, mas isso aí ainda vai dar, tá certo? Vai acontecer, vai acontecer. Divórcio deve ser a última coisa que passa pela sua cabeça. Não tem divórcio na Bíblia por incompatibilidade de gênero. Não tem. As duas únicas possibilidades é o ensino de Cristo, quando houver relação sexual ilícita, adultério, ou aqui na cláusula de exceção do apóstolo Paulo, no caso do abandono irremediável por parte de um descrente, o que inclui violência doméstica. Então, essas são as duas, três, duas, porque uma está incluindo a outra, duas únicas possibilidades em que se veria o caso de divórcio com possibilidade de casar outra vez. Mas você diz assim, mas pastor, o abandono é só no caso do descrente. Como faz isso? A orientação que a gente dá é, quando tem um crente, quando a gente fala crente, é uma pessoa que é membro regular de uma igreja, que se professa, que diz que é crente, mas que resolveu abandonar a mulher. Já aconteceu isso, eu conheci casos assim, eu fiz o casamento de um casal maravilhoso, que se amava, fizeram juras de amor, fizeram voto, tudo bonito. Menos de um ano depois, ele apareceu e disse, eu estou largando ela. Disse, por quê? Nada, eu simplesmente não quero mais. Rapaz, mas por quê? O que é que ela fez? Não fez nada, é uma mulher maravilhosa, mas eu não quero mais ficar com ela, quero ir embora. Eu quero ir embora. Então, o que fazer num caso desses? Dependendo da igreja, eu sei que nem toda igreja age assim. Mas dependendo da igreja, se for uma igreja histórica, biblicamente estruturada, vai chamar esse rapaz e vai exortar o rapaz e vai dizer, você tem que voltar para a sua mulher. Você não tem razão nenhuma para abandoná-la, para deixar o casamento. Você tem que voltar para ela. Se ele disser que não vai voltar, ele tem que ser excluído da igreja e ele não pode ser considerado como crente, porque essa não é a atitude de uma pessoa que teme a Deus e que ama a Deus. Ele vai ser considerado como descrente e aí então cai dentro de 1 Coríntios 7. É um descrente que está abandonando a sua mulher. E aí então a mulher pode deixar ele embora e pedir o divórcio por justa causa, por assim dizer. Então, essa palavra para quem é crente, invista no seu casamento, peça ajuda. Infelizmente, quando chega para nós pastores, já chega o bagaço. Um exemplo aqui para vocês. Fui pastorear uma outra igreja, fora de Recife. Cheguei lá e encontrei um caso, um rapaz pediu para conversar comigo no gabinete pastoral, ele veio e disse, pastor, é o seguinte, eu fui dessa igreja minha vida toda, da mocidade, cresci aqui, casei com uma moça daqui. E aí eu errei, eu me separei dela sem motivo, não tinha motivo nenhum. Eu simplesmente, o amor acabou. Não acabou nada, nunca era amor nunca acaba, segundo 1 Coríntios 13, né? Amor é uma atitude, não é sentimento, o que acaba é paixão. Amor a gente aprende, por isso que Paulo diz lá em Tito, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amar o marido, é alguma coisa que aprendem, que a gente ensina. Não, amor, eu sei que eu terminei. Aí a igreja me disciplinou, eu fui excluído da igreja. Aí eu fui para outra cidade, a trabalho e tudo, fui para uma igreja, outra igreja presbiteriana, e lá encontrei uma moça que também era separada, não é? E aí me casei com ela. Aí, na minha cabeça, 2 erros. O primeiro, eu fazendo a conta. O pastor fica fazendo conta. Quando você está contando história, pode ter certeza, ele fica anotando assim, para depois dar o bote. Então, primeiro, ele se separou, sem razão. E segundo, casou de novo. Jesus diz, quem casar com outra, se separou sem motivo, comete adultério. E ele disse, e aí me casei com a outra. E aí agora eu fui para o pastor dessa igreja na outra cidade, eu disse a ele, olha, eu quero me reconciliar com a igreja, eu quero voltar a frequentar a igreja, ser membro da igreja. E o pastor disse que eu viesse falar com o senhor, porque o senhor é pastor dessa igreja aqui, que foi onde tudo aconteceu. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu resolvo essa situação, né? O que você faria? Pensa no meu lugar, como pastor, como é que você faria? Como é que você resolveria isso? O cara errou quando largou a mulher, erro número 1.
casou com outra, que também tinha problemas, não dava para casar também, e agora ele tinha sido disciplinado, e agora quer voltar para a igreja. Então, é esse tipo de abacaxi que a gente pega no gabinete pastoral. Eu estou dizendo isso para você, o seguinte, por favor, se não está dando certo, procure ajuda pastoral. Procure ajuda. Não seja tão arrogante, prepotente, orgulhoso, pensando que você vai resolver sozinho. Às vezes, uma ajudazinha, uma palavra de um homem de Deus que abre a Escritura, conversa com você, vai ajudar você. Não deixa chegar numa situação como essa. Estão querendo saber como é que eu resolvi, né? Não vou contar, não. Eu vou dizer. Eu perguntei para ele, você está arrependido de tudo o que fez? Ele, estou. Está arrependido de ter se separado da primeira? Estou. Reconhece que pecou quando casou com a segunda? Reconheço. Está disposto a dizer isso na frente da igreja? Estou. Então reunimos o conselho da igreja, ele veio, pediu perdão, se humilhou, chorou, foi uma quebradeira geral lá. E aí nós marcamos um domingo à noite e ele veio. Depois do culto, eu chamei ele à frente, a segunda esposa estava sentada ali. Aí eu disse, irmãos, nós estamos recebendo esse irmão aqui de volta e primeiro eu quero que ele confesse diante da igreja que ele pecou quando separou-se da sua primeira esposa. Eu disse, eu confesso, eu pequei diante de Deus, peço perdão à igreja, peço perdão a todos vocês. E digo, e você reconhece também que pecou quando casou de novo? E a mulher na frente ali. Se eu confesso, pequei diante de Deus e realmente eu estou aqui quebrantado, eu sei que eu fiz alguma coisa que não tem mais conserto. Eu disse, não tem mesmo não, né? Eu tinha falado com ele, não tem o que fazer, não vou mandar você largar essa segunda mulher, né? Não se resolve com divórcio, aí é só mais o terceiro pecado, né? Terceiro problema. Eu disse, tá bom. Aí, choro na igreja, ele chorou, foi um momento muito emocionante. E eu disse para ele lá no gabinete, eu disse, olha, nós vamos te receber porque você é crente, dá para ver, você está arrependido de fato, está quebrantado, não tem como não, mas uma coisa, você nunca vai poder ser professor de escola dominical, diácono ou presbítero nessa igreja, porque a xícara foi quebrada. Xícara quebrada a gente ainda usa, mas a gente não serve na sala para os visitantes. Então não tem como você, aqui nessa igreja, você nunca vai ter uma posição de liderança. Você está perdoado, você vem, mas todo mundo conhece a sua história, não faz sentido, porque todo mundo vai olhar, o que é que os jovens vão dizer? Olha lá, fulano de tal, pintou, bordou, fez o que não devia, está lá na frente agora, ensinando, então se ele pode, eu posso também. Então, como eu disse, não existe solução perfeita no mundo quebrado. Existe a menos ruim, especialmente nessa área de família. Então, por favor, não faça isso com a gente, com os pastores. Quando a coisa começa a complicar, peça ajuda, porque vai virando um rolo que você não encontra por onde puxar o fio, não sabe nem por onde começar. A outra palavra que eu daria aqui, eu sei que o que eu estou dizendo aqui, para algumas pessoas, deve estar raiando, ou beirando o liberalismo, porque há algumas pessoas que consideram que não existe nenhuma possibilidade de divórcio e novo casamento. Somente a morte pode terminar o relacionamento conjugal ou o laço do casamento. Eu diria para esses queridos irmãos que eles não deveriam colocar um peso sobre a igreja maior do que Deus já colocou. Quando Jesus acabou de dizer que se você se separar da sua mulher sem ser por relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério, o que é que os discípulos disseram? Mas se é assim, não convém casar. Então, a própria palavra de Jesus, quando ele abriu a possibilidade com a relação sexual ilícita para o divórcio, os discípulos ainda assim acharam pesado. Eles disseram, mas se é assim, não convém casar, se eu posso me separar somente se a minha mulher adulterar, e se ela não adulterar? Vou ter que viver com ela 40 anos, 50 anos. Não convém casar. E Jesus não maneirou, não. Ele disse, é isso mesmo, nem todo mundo é apto para receber essa palavra. Casamento é coisa séria. Então, se a própria palavra de Jesus, que abre uma exceção, os discípulos consideraram pesado, agora imagine você chegar e dizer, nem isso pode.
Você está colocando um fardo que Deus não colocou sobre a igreja. Porque a base exegética para isso não existe. Vai querer dizer, primeiro, que Jesus não estava falando de casado, Jesus estava falando daquele período de noivado antes do casamento. Onde Jesus está falando isso? Ele está falando de divórcio, está falando de separação, ele está citando Deuteronômio, onde claramente está falando de casamento, e vem com história de noivado, querer empurrar no texto o que o texto não está dizendo. Ou então pega Romanos, capítulo 7, onde Jesus diz assim que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Sim, esse é o padrão, isso é a regra. Como também está escrito, bom é que o homem não esteja só. Mas o próprio Paulo está fazendo exceção aqui. Quando ele diz, às vezes, é melhor ficar solteiro. Então a Bíblia tem que ser lida toda. Esse é um dos lemas da reforma. Não é só a Escritura, é toda a Escritura. Toda a Escritura. Toda a Escritura. Para que a gente estabeleça algum ponto de doutrina. A minha última palavra aqui é para a questão da violência doméstica. Se você está sendo abusada, eu vou falar pensando só que as mulheres é que sofrem com isso, tá? Já disse que tem exceções, mas são pouquinhas. Se acontece o caso de você estar sofrendo violência doméstica, caso de abuso, pancadaria, espancamento, você não tem que sofrer sozinho. Você não tem que sofrer sozinha. E você não é obrigada, pelo cristianismo, a permanecer casada com esse homem. Você tem o direito de se separar dele. Na verdade, você devia denunciá-lo. Esse é um dos casos em que nós cremos que o crente tem que recorrer mesmo à justiça contra um que se diz crente, se no caso o marido se disser que é cristão. Qualquer outra coisa assim. Não é cristão coisa nenhuma. Se bateu na mulher, não é cristão coisa nenhuma. Vai, denuncia, procura apoio, mas não é obrigado a ficar numa situação como essa. Amém?